Fala, meus peitos, e aí? Vamos para mais uma dica? Hoje vamos falar sobre o verbo haver. Se ligue, quando você encontrar o verbo haver numa prova, né? E ela perguntar, assinale a alternativa onde há o verbo haver no sentido de existir, você tem que lembrar de algumas coisinhas. Se liga aqui comigo, ó. O verbo haver no sentido de existir, ele tem algumas características bem específicas quando cai em prova. Se liga, ó. Ele, quando cai em prova, ele será impessoal, escrito na terceira pessoa do singular, o sujeito será sempre inexistente, a transitividade dele será direta, e como todo verbo transitivo direto, né, precisa de um complemento verbal, o verbo haver no sentido de existir, ele também terá um objeto direto, que geralmente é o termo que vem depois, beleza? Então, observem essas características. Bora repetir comigo, ó. Quando você encontrar o verbo haver no sentido de existir, acontecer ou indicando um fenômeno da natureza, como a banca pode perguntar, ela vai dizer que ele será sempre impessoal, escrito na terceira pessoa do singular, o sujeito será inexistente, ele será transitivo direto e o termo que vier depois geralmente é o objeto direto, beleza? Agora, se a banca mandar trocar o haver pelo existir, como é que vai acontecer? Venha comigo de novo. Se ela disser assim, ó, o verbo haver da alternativa do texto tal pode ser substituído pelo verbo existir, que não haverá mudança no sentido nem na correção gramatical. Claro que vai mudar. Venha comigo, ó. Quando ela disser que pode trocar o verbo haver pelo verbo existir, fazer essa mudança na do haver pelo existir, você vai lembrar que a estrutura sintática sempre muda, beleza? Então, se ela mandar substituir o haver pelo existir, a estrutura sintática sempre muda. Pelo seguinte motivo, pessoal. Eu disse que o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, tem sujeito inexistente, será transitivo direto e terá objeto direto, né? Quando eu faço essas mudanças, eu troco o haver pelo verbo existir, aquilo que era impessoal no verbo haver passa a ser pessoal. Quer dizer que o verbo existir ele vai concordar com o sujeito da oração. Outra coisa, com o verbo haver o sujeito é inexistente. Agora, quando troco o verbo haver pelo verbo existir, aí o sujeito será ou simples ou será composto, beleza? De novo, o verbo haver, no sentido de existir, ele é VTD, transitivo direto. Agora, quando eu substituí-lo pelo verbo existir, neste contexto, o verbo existir já vira intransitivo, ou seja, vai mudar aí a transitividade verbal. E por último, né, aquilo que era objeto direto com o verbo haver, quando eu troco pelo verbo existir, vai virar o sujeito da oração. Não entendeu ainda? Bora ver isso aqui nos exemplos, ó. Trouxe dois exemplos para você entender. Ó, havia pessoas na sala. Ó, o verbo haver no sentido de existir. Se ele está no sentido de existir, né? Ele será transitivo direto, terá sujeito inexistente aqui no contexto, né? Ele será escrito sempre na terceira pessoa do singular, ou seja, não, neste contexto aí não pode haviam pessoas na sala. Isso está errado, porque o verbo haver no sentido de existir, ele será impessoal, escrito na terceira pessoa do singular. Outra coisa, eu disse o quê? Que o objeto direto do verbo haver geralmente vem depois. Então, nesse caso aqui, pessoas é o objeto direto da oração. Beleza? Agora, ela vai mandar substituir esse haver aí pelo verbo existir, ó. Eu troquei pelo verbo existir e ficou existem pessoas na sala. Por que ficou existem pessoas na sala? Pelo seguinte motivo. Eu troquei pelo verbo existir, agora o verbo existir vai concordar com o termo que foi escrito depois, que neste caso aqui é o sujeito da oração, ó. Lembra? Quando troca o haver pelo existir, aquilo que era objeto direto vira o sujeito da oração. E agora ele está na terceira pessoa do plural, porque ele virou um verbo pessoal. Ele vai concordar com o sujeito da oração.
E se ela perguntar qual é a transitividade desse verbo existir aí? Você vai dizer que é um verbo intransitivo dentro do contexto, beleza? Então é assim que a banca vai cobrar para você. Bora ver isso aqui, como é que cai em prova. Venha comigo. Questão de número 1. Olha, olha a seguinte afirmação que ela faz. Olha, é preciso que se diga também que havia mais respeito. Aí ela faz a seguinte afirmação. O verbo haver, aí na letra A ela pergunta, não possui um sujeito. Para o verbo haver não possuir um sujeito, ele tem que estar no sentido de quê? De existir. Bora ver, ó. Não é que havia mais respeito. Que não existia mais respeito. Então está no sentido de existir aqui. Então, resposta aqui, letra A. Na letra B, ela pergunta, tem como sujeito, mas respeito. Tá errado. O verbo haver no sentido de existir, ele tem sujeito inexistente. Beleza? Então, a resposta aqui, letra A. Mais uma questão. E lembrando para você, né, que eu deixei mais questões aí no material, na descrição do vídeo, para você baixar e responder, para ver se está entendendo realmente o que eu estou praticando aqui com você. Valeu? Então, bora voltar aqui, ó. A respeito do verbo haver no trecho, assinale a alternativa correta. Na letra A, há evidências arqueológicas. O verbo tem sentido de acontecer, por isso está no singular. Neste contexto, o sentido é de existir também, ó. Existem evidências arqueológicas. Então, não é a resposta. Na Bravo, há cerca de 70 mil anos e há 2.500 anos. O verbo estabelece concordâncias com os números que o seguem. Está errado. O verbo haver aqui está indicando um fenômeno da natureza. E quando ele indica fenômeno da natureza, é sempre escrito na terceira pessoa do singular e o sujeito também é inexistente. Então está errado. Na letra C, há cerca, na verdade aqui, deixa eu ver, há cerca de 70 mil anos, e ela grifou a mesma afirmação e fala a seguinte afirmação. O verbo deveria estar no plural, concordando, já que os números são maiores que 1. Mesma coisa da explicação da B. Verbo haver indicando o fenômeno da natureza, indicando o tempo, indicando o número de horas, indicando anos aí, né? Um certo tempo. Então aí é sujeito inexistente também e não concorda com ninguém, viu? Na delta, há evidências arqueológicas. O verbo é impessoal e tem sentido de existir. Achamos aqui o nosso gabarito, né? Então, beleza. Você consegue entender aqui tranquilamente como é que funciona. Ela vai fazer essas trocas, vai fazer essas perguntinhas aí, ó, que você está observando. E a banca OCP ama este conteúdo sobre o verbo haver. Tranquilo? Bora ver aqui, ó. Questão de número 3, só para você entender. Haverá no mundo 1 milhão de homens, talvez mulheres, apaixonadas por ela. É correto afirmar que, na letra A, o haverá deveria ser haverão para concordar com 1 milhão de homens. Não. Aqui está no sentido de existir. Então não pode variar, né? É sempre escrito na terceira pessoa do singular. Ele é um verbo impessoal. Esqueça essa letra A. Na B, o haverá está conjugado no futuro do pretérito do indicativo. O futuro do pretérito, gente, é quando o verbo termina em ria, R-I-A. E quando o verbo termina em ra, com acento, é futuro do presente do indicativo. E não o futuro do pretérito. Na C, o uso do verbo haverá no singular ocorre porque o haver é impessoal e, portanto, não apresenta concordância com o sujeito da oração. Exatamente, né? Por quê? O sujeito da oração é o quê? É inexistente, é uma oração sem sujeito quando vem o verbo haver no sentido de existir. Até o momento a letra C está beleza. Na delta, o haverá está situado por ser uma proparoxítona. Não, quando o acento vem na última sílaba, a gente chama de oxítona, beleza? E na letra E diz, haverá ter mais de 3 sílabas, é portanto uma palavra polissílaba. Não, nesse caso aqui só tem 3 sílabas, ó. Haverá. Então são 3 sílabas, não é uma polissílaba, beleza? Então a resposta aqui é letra C.
de Celta rebaixado. E com isso, eu fico aqui, espero que tenham gostado aqui da nossa dica. Fique aí no nosso canal, curta, comenta e compartilhe, porque haverá várias outras dicas, né, sobre os principais conteúdos aí da banca OCP. Valeu? Fui e até a próxima.